Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h13. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Transmitimos simultaneamente pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente. Curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. O número é o 973350038. De novo, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Hoje é quinta-feira, dia do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E lembrando sempre aqui aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que durante esse período eleitoral nós entramos no ar a partir de 12h12, a partir de 12h13, logo após o horário eleitoral gratuito voltado aos partidos políticos, para os candidatos à Prefeitura e também à Câmara dos Vereadores de Santo André. Eu apresento a partir de agora os nossos entrevistados de hoje, nesta edição do Gente do MPD que Fala, inicialmente o Procurador de Justiça, escritor e palestrante, doutor Roberto Liviano, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Liviano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, quem está nos ouvindo, quem nos está vendo. É uma alegria estar aqui no Gente do MPD que Fala, com a querida Lisiane, com Lúcia, com Marcelo Issa, que deve estar chegando por aí. Muito obrigado pela presença mais uma vez, procurador Liviano. Na sequência aqui eu apresento a doutora Lisiane Paixão, advogada, pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do Uniceub, no Distrito Federal, e também da Universidade de Tiradentes, em Aracaju. Seja bem-vinda, procuradora advogada Lisiane Paixão, que fala com a gente de Brasília, não é verdade? Seja bem-vinda. Bom, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar no Gente que Fala, aí na companhia da doutora Lúcia, do doutor Roberto, do doutor Marcelo Issa. Um prazer. Obrigado pela presença. Também com a gente a doutora Lúcia Awad, biomédica, PhD em Imunologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em Doenças Infecciosas também pela USP, pesquisadora e professora de curso de Medicina da Unisa. Seja bem-vinda, doutora Lúcia, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde aos colegas que estão participando também, doutor Roberto, doutor Marcelo, doutora Lisiane. É um prazer estar aqui com vocês. E fechando aqui a nossa bancada, compondo a nossa mesa também, o doutor Marcelo Issa, advogado, cientista político, diretor do Movimento Transparência Partidária. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Doutor Marcelo, tudo bem? Olá, Mauro, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes, quem nos acompanha pela internet, a todos os membros da mesa. Vamos lá ao nosso primeiro tema para análise e debate entre todos vocês. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, pediu grandeza ao presidente Jair Bolsonaro em relação à polêmica envolvendo a vacina Coronavac e disse que a guerra precisa ser contra o coronavírus. Ele defendeu o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que anteontem fez um acordo para a aquisição da vacina, mas foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Abre aspas aqui para o governador de São Paulo, João Dória. Aproveito para pedir ao presidente que tenha grandeza e lidere o Brasil na saúde, na retomada de empregos. A nossa guerra é contra o vírus, não na política e não um contra o outro. Devemos vencer o vírus, fecha aspas aqui para o governador de São Paulo, o governador João Dória. Procurador Liviano, são dois pontos aqui para a gente analisar. A questão da luta política, evidentemente, entre as duas figuras, o governador João Dória e o presidente Bolsonaro, se sobrepondo aos interesses da população, e a questão do aval da Anvisa para toda e qualquer vacina que vier a ficar pronta, né, e entrar no Brasil. Nada vai ser aplicado na prática, né, se não tiver o aval da Anvisa. Olha, nesse assunto é muito importante ouvir o posicionamento da doutora Lúcia. Do meu ponto de vista, o que eu tenho a dizer, tenho a lembrar, que nós temos um princípio fundamental
que precisa nortear esse tipo de tema, que é o princípio da supremacia do interesse público. Não é plausível, não é aceitável, não é razoável que um assunto desta importância, dessa seriedade, ele sirva como mote para uma guerra política, para interesses menores, mesquinhos. Não é aceitável que o presidente da República e o governador Dória fiquem duelando pelo protagonismo, pelos dividendos políticos relacionados à luta contra o coronavírus. O que é necessário é que se tenha em mente o interesse maior da população. O Brasil, infelizmente, tem aí um destaque na cena mundial em relação ao número de óbitos, famílias destruídas em decorrência do vírus. É necessário que haja muita seriedade, sentido de proteção à sociedade brasileira, a busca de uma vacina que seja testada, que seja segura, que seja eficiente para proteger os brasileiros. Esta vacina testada, segura e que possa proteger e imunizar os brasileiros precisa ser referendada pelos organismos técnicos, no caso a Anvisa, tá certo? E depois disso, a ideia da obrigatoriedade me parece uma ideia absolutamente plausível num país como o nosso, em que existe um alto grau de desinformação. Não é? É necessário que realmente se trabalhe isso como uma política pública, uma política de Estado. Não é uma brincadeira, você não está lidando com um negócio, um interesse menor, isso não é disponível. Então, você trabalhar com a vacinação é algo realmente sério. E, mais do que isso, o presidente, o governador, os homens de Estado, homens e mulheres que estão à frente, precisam dar o exemplo se vacinando, mostrando que a vacina funciona, que eles e suas famílias estão utilizando a vacina para que o povo se sinta seguro, a vacina adquirida, distribuída, utilizada, ou seja, supremacia do interesse público, atitude séria, responsável, adulta, e não uma guerra, como está se vendo, para ver quem tem maior protagonismo, para ver quem que vai sair melhor na foto. Isso não é razoável, isso não é admissível. Doutora Lúcia, na terça-feira, quando chegou a notícia que dava conta de que o Ministério da Saúde compraria 46 milhões de doses da Coronavac, aquilo era um protocolo de intenções, o que era sabido ali a partir daquele momento? Que a vacina só entraria no Brasil, evidentemente, só seria comprada pelo Ministério da Saúde, depois, evidentemente, claro, do aval da Anvisa. Né? Então, por que a gente chegou a esse ponto de discussão de paternidade, enfim, quem é que vai trazer a vacina, qual é a vacina que vai chegar, qual é a que vai ser aplicada? Pois é, Mauro. Infelizmente, a gente vê esse tipo de situação acontecendo aqui no Brasil, ou seja, a politização da saúde e das vacinas, né? Então, de um lado, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro, né, defendendo uma vacina X e do Dória uma vacina Y. Isso não deve acontecer. Eu acho que essas questões, né, de planejamento e compra das vacinas, elas devem acontecer mais posteriormente. Neste momento, não é aceitável esse tipo de discussão. Nós agora deveríamos estar discutindo quais são as medidas que nós devemos adotar uma vez essas vacinas prontas, testadas e aprovadas. Fazer um planejamento, um escalonamento de imunização para toda a população brasileira. Isso requer um planejamento e preparo de profissionais, infraestrutura, né? Aumento de postos de vacinação, e a gente observa que a discussão ela acaba sempre resultando num caráter político, né? Que a vacina é minha, porque a outra vacina é do outro. Não existe isso. O que vai imperar é a vacina que vai funcionar. Então, eu acho assim, nós, neste momento, deveríamos estar preocupados com outras questões e discutindo outras questões, né? Eu acho que sim, o Ministério, junto com as secretarias de saúde, podem estar elaborando um planejamento estratégico de compra dessas vacinas, mas, gente, no momento a gente não sabe qual vacina vai funcionar. Se será da Oxford, se será a Coronavac, se será a vacina da Pfizer.
ou da Janssen. A gente ainda está numa fase muito preliminar de estudos. A gente tem que ter esses resultados disponíveis, inclusive para a população, para entendermos que é o momento adequado para iniciarmos esse processo de imunização. Sobre a obrigatoriedade da vacina, das pessoas tomarem a vacina, qual é o seu posicionamento? A gente tem que levar em consideração que temos um calendário de imunização e que uma criança, quando nasce, já sai da maternidade já com alguma vacina ali, né? Por conta do próprio da obrigatoriedade ali, da imposição do calendário. Sim, no Brasil, as vacinas elas são obrigatórias e reguladas pelo Programa Nacional de Imunização, né? E agora, inclusive, nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, ele instituiu a Lei 13.979 de 2020, que obriga a população a ser vacinada, principalmente no momento de pandemia, né? A questão da obrigatoriedade é importante porque... Ele vai contra a própria lei, não é, doutora Lúcia? Ele vai contra a própria lei, né? Agora, não é um discurso esperado de um líder de uma nação falar o seguinte: não é obrigado a tomar vacina, toma quem quer, no momento de pandemia. Eu acho que é um discurso desnecessário, inapropriado, né? Por quê? Porque a gente está na vigência de uma infecção que ela é transmissível por aerosóis, né, pelo ar, pelas vias respiratórias. Então, se uma pessoa ou várias pessoas não tomarem, essas pessoas vão acabar disseminando o vírus, né? Então, essa questão de obrigatoriedade é uma questão que merece discussão e alguns países já estão adotando obrigatoriedade. E, recentemente, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e a maioria dos brasileiros disseram que vão tomar vacina, né? Sim. Então, é um discurso que, no meu entendimento, é desnecessário nesse momento. Doutor Marcelo Issa, a ciência política está quebrando muito a cabeça nesse momento aí para entender o porquê dessa disputa política em meio à pandemia. Tudo que vem à tona em relação à pandemia tem disputa política, tem luta política. Não me parece tão difícil assim de compreender, né? Tem a ver com as eleições do ano que vem. É claro que o presidente adotou já há bastante tempo uma postura de campanha, né? O presidente está em campanha. Ele inicialmente dizia ser contra a reeleição, depois admitiu a possibilidade e não nega que esteja trabalhando com vistas a 2022 e sabe que o governador de São Paulo é um possível adversário forte, né? Alguém que pode eventualmente colocar água ali na fervura que ele tenta preparar. Agora, o que me parece mais relevante, para além das questões de saúde, que tem conexão também com a vida da população, do ponto de vista econômico, é o agravamento das relações com a China. Quer dizer, as declarações do presidente desacreditando, sem qualquer fundamento, sem qualquer base empírica, por mero achismo, né, a vacina que está em desenvolvimento na China, mas também com a participação de pesquisadores brasileiros, né, de um instituto tão tradicional e conceituado como o Instituto Butantan, é extremamente preocupante, tendo em vista que a China é nosso principal parceiro comercial, e se ele está assim tão preocupado com os efeitos econômicos da pandemia, não me parece uma boa ideia querer, mais uma vez, esgarçar ou trazer atritos e tensões para a relação com o nosso principal parceiro comercial, numa situação em que, mais uma vez, não é desnecessário. É desnecessário porque é claro, óbvio, evidente que qualquer vacina para ser utilizada no Brasil precisará também da autorização da Anvisa, órgão federal, né, sob a administração, ainda que com independência, mas ligado ao governo federal. Então,
é uma postura muito irresponsável, sim, mas também eleitoreira, ou seja, ele está falando para uma parcela dos seus eleitores, para aquele grupo que o defende mais arduamente, que tem uma série de ressalvas de maneira genérica em relação à China, por ser uma economia de mercado, por ter um regime de governo diferente que o brasileiro, enfim, mas me parece que é um não construído neste momento para, em pouco tempo, se transformar num sim. Eu acho que no momento em que as pesquisas, as evidências e a própria autorização da Anvisa vier, esse não vai se transformar num sim a partir justamente desses estudos. Então, eu apostaria que ele vai, caso a vacina seja confiável e seja aprovada de fato pela Anvisa, rever esse posicionamento, dizendo, bom, agora os nossos técnicos do governo federal fizeram a análise, a vacina é confiável e a população poderá se vacinar sem maiores problemas. Eu imagino que, por enquanto, o que se tem aí é muito mais espuma, muito mais debate eleitoral do que qualquer fato concreto. Doutora Lisiane, pegando aqui na esteira do que o doutor Marcelo falou, revisão de posicionamento do presidente Bolsonaro, na sua avaliação, na sua impressão pessoal, quando ele diz não vamos colocar dinheiro numa vacina que não tenha comprovação científica, ou seja, os testes não foram feitos ainda e quando forem feitos, tudo ainda vai depender do aval da Anvisa, isso que ainda vai passar por alguma outra agência de saúde internacional em algum outro país. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil coloca dinheiro no desenvolvimento da vacina de Oxford e no desenvolvimento da vacina no consórcio que existe com a Organização Mundial da Saúde, e que também são trabalhos que a gente não sabe no que vai dar, né? Então, há um discurso em relação à vacina da China, mas não se fala dos outros, onde o Brasil coloca dinheiro também. Eu vou aproveitar um pouco o gancho de todos os meus colegas que falaram antes. Eu acho que a gente pode olhar esse assunto numa perspectiva entre o que é colocado na mídia como um discurso, que, como bem o Marcelo falou, um discurso que é eleitoral ou que é um discurso que tem um público-alvo muito específico, e aquelas ações que são ações de governo realizadas pelos seus técnicos. Então, quando o Brasil participa do consórcio na Organização Mundial da Saúde ou investe no Butantan com a COVAX, em Oxford com a Fiocruz, é natural que as cooperações, que a criação de uma vacina para uma pandemia tão alarmante, uma doença com sua complexidade, nenhum país vai conseguir isoladamente, num tempo tão curto, desenvolver uma vacina. Então, é preciso a cooperação. E eu acho que tem um elemento e um princípio humano, e no nosso caso também fundamental, porque está na Constituição, que acaba passando ali como se fosse algo que pudesse ser esquecido, que é o direito à saúde. Né? Então, primeiro bem, o Roberto falou do interesse, né, social dessa imposição, e é de interesse público, e nós devemos, em primeiro momento, pensar nessa saúde da população. O que nós precisamos fazer para garantir essa saúde? Será adquirir um imunizante. Da onde ele virá, será o primeiro testado, comprovado, como a professora Lúcia bem disse, que esteja à disposição e em quantidade suficiente, porque todos nós que lemos um pouquinho mais, prestamos atenção naquilo que os cientistas dessa área dizem acerca das vacinas, ela tem uma dificuldade também na produção em larga escala num tempo curto. Então, tudo isso vai ser analisado, né, pelos órgãos no momento ideal, mas é preciso realmente não alertar, não amedrontar a população ou, com a desinformação, colocar essa luzinha vermelha em relação, olha, talvez eu não precise da vacina, se eu não quiser me vacinar, eu não vou me vacinar, mas é explicar. Eu sei que tem esse cotejo entre a liberdade de escolha
e a supremacia do interesse público, em que, em alguns momentos, eu acho que um vai preponderar em relação ao outro, mas eu acho que a população informada, ela vai optar, sendo uma vacina segura e tendo passado por todos os trâmites, pela vacinação. 12h34, agora você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Seguindo aqui para o próximo tema, o senador Chico Rodrigues pediu afastamento do mandato pelo período de 121 dias. O ex-vice-líder do governo na casa foi flagrado na semana passada com dinheiro escondido na cueca ao ser alvo de operação da Polícia Federal que apura desvio de recursos em Roraima. O pedido de afastamento original era de 90 dias, mas o senador o retificou para 121 dias, já que exatamente a partir deste período o afastamento possibilita que o seu suplente assuma em seu lugar. E o seu suplente, o primeiro suplente do senador Chico Rodrigues é justamente o seu filho, Pedro Arthur. Procurador Liviano, qual que é o impacto dessa situação em que o filho do senador assume, sendo que a própria Polícia Federal, aí nas suas investigações lá em Roraima, disse que as assessoras do senador Chico Rodrigues estão sendo usadas para a administração da empresa do filho dele, o Pedro Arthur? Olha, Mauro, essa situação toda que envolve o senador Chico Rodrigues é uma situação extremamente degradante, não é? Tudo é degradante desde o início. O encontro de R$33 mil no interior da cueca do senador é uma das cenas mais grotescas dos últimos tempos. Primeiro porque já é o primeiro instante em que nós percebemos as novas cédulas de R$200. Isso foi alertado pelo Instituto Não Aceito Corrupção, pelo Transparência Partidário, Marcelo Issa está aqui conosco na mesa, que notas maiores iam facilitar o transporte de mais dinheiro por parte de pessoas interessadas em praticar atos ilícitos. Os lobos estavam presentes dentro da cueca do senador. E eu, nos meus quase 30 anos de Ministério Público, aprendi algumas coisas. E uma delas é que o inocente, aquele que é acusado injusta, indevidamente, desde o primeiro instante, o inocente grita. O inocente grita e explica a verdade. E desde o momento em que o senador foi surpreendido com aquele dinheiro na cueca, ele nada disse. Ele manteve um silêncio absolutamente ensurdecedor, constrangedor. E o inocente, diferentemente disso, ele grita. Passaram-se vários dias em silêncio, e depois desses dias apareceu um vídeo patético que o senador exibiu publicamente, em que, com uma trilha sonora igualmente patética, o senador lê um texto, e até onde eu sei, quem diz a verdade não precisa de ensaios para dizer a verdade. Alguém mandou ele decorar, um copia e cola também está presente nos plágios, né? Alguém mandou ele decorar, e aí nós temos essa cena toda muito triste relativa ao senador Chico Rodrigues. Ou seja, o que nós temos? Nós temos a degradação da política brasileira. Um senador que é suspeito, que é surpreendido com esse dinheiro, nem eu, nem você, nem Lúcia, nem Lisiane, nem Marcelo Issa, nem ninguém que nos assiste, obviamente tem o hábito de transportar R$33 mil dentro de roupas íntimas. Pessoas honestas, pessoas íntegras não fazem isso. É óbvio que quem faz isso está agindo desonestamente. Todo mundo sabe disso. E esse vídeo dele nos trata como débeis mentais, nos trata como palhaços. E nós não somos palhaços. Nós sabemos que aquele vídeo é uma peça montada, é uma peça artificial, enganosa. Portanto, o afastamento do senador é apenas um artifício, a meu ver, Mauro, para ganhar tempo.
a meu ver. O senador espera que a opinião pública se esqueça do ocorrido, até que o próximo escândalo surja, porque o Brasil é um país muito pródigo em escândalos de corrupção. Seria para que o empurrá-la para caso dele frente seja esquecido. Seria empurrá-la para frente para que nada seja resolvido, mais ou menos isso. Exatamente. Só para fechar o meu comentário, o Supremo Tribunal Federal afastou o senador por decisão do ministro Barroso, uma decisão, ao meu ver, correta, né? O Supremo Tribunal Federal que ontem teve conhecimento que agora conta com um novo ministro, o piauiense Cássio Nunes Marques. Eu, particularmente, nada tenho contra este senhor. Eu tenho contra a forma pouco transparente como foi escolhido o juiz Cássio Nunes Marques. Um senhor contra quem foram feitas 33 reclamações do seu serviço nos menos de 10 anos como juiz, um senhor em relação ao qual foram levantadas dúvidas sobre o seu trabalho de mestrado e doutorado, copia e cola, né? Fica um mau exemplo em que pessoas que podem assistir isso, alunos de escola, mamãe, papai, vocês não me ensinaram que é errado copiar e colar? Mas agora temos um ministro no Supremo Tribunal Federal que foi acusado de plágio, né? Um ministro que colocou no seu currículo que frequentou cursos com nível de pós-graduação que não eram cursos de pós-graduação. Uma arguição, uma sabatina que não teve a participação da sociedade. São pontos de interrogação muito ruins. Uma sabatina marcada por elogios, louvações, bajulações e as perguntas difíceis, o indicado escorregadio escapava delas. Tudo muito triste, um capítulo ruim da nossa democracia. Ele está aprovado, o Senado aprovou, e a forma de escolha é ruim. Não há mandato para os ministros do Supremo, não há uma escolha com a participação da sociedade, e o senador se afastou para ganhar tempo e ver se a sociedade esquece do caso dele. É a minha avaliação. Doutor Marcelo Issa, em tempos de notas de R$200, ainda bem que a cueca do senador tinha transparência, né? Olha, foi uma... Pelo menos a cueca, né? Mas isso foi a crônica de uma tragédia anunciada, né, Mauro? Nós alertamos, Roberto e eu, Instituto Não Aceito Corrupção, Transparência Partidária, uma série de outras entidades. Estivemos, inclusive, com a diretora do Banco Central responsável pelo anúncio da nova nota de R$200, mas, um ano atrás, nós solicitamos a ela a retirada gradual de circulação das notas de R$100, a exemplo do que diversos países do mundo têm feito. A própria União Europeia retirou as cédulas de €500. O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos defendia a retirada de circulação das notas de $100. E o anúncio, não é, da entrada em circulação da nota de R$200 foi precedido de diversos alertas de que algo nesse sentido viria rapidamente a acontecer. Basta dizer que antes mesmo da entrada em circulação dessas cédulas, notas falsificadas já estavam circulando em Madureira, no Rio de Janeiro. Poucos dias depois da entrada em circulação, a Polícia Federal do Rio de Janeiro também interceptou uma quadrilha de roubo de carga e encontrou diversas notas de R$200 com eles. Na semana seguinte, um laboratório de falsificação foi encontrado no Triângulo Mineiro produzindo diversas notas de R$200, ou seja, de fato, uma tragédia anunciada, né? Se havia necessidade de pagar o auxílio emergencial e houve, por outro lado, um aumento do entesouramento em função da pandemia, ou seja, as pessoas passaram a guardar mais dinheiro em casa, e essa é a justificativa que o Banco Central deu, bastaria utilizar um cartão plástico, como já se utiliza para os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, ou então
transferências eletrônicas, mas jamais adotar a produção de notas de valor superior às mais altas que nós já tínhamos, porque é muito evidente que o crime prefere as notas de maior valor, justamente porque o espaço que elas ocupam é menor. Então, nós temos uma ação de descumprimento de preceito fundamental protocolada no Supremo Tribunal Federal. Havia um pedido de decisão liminar que não foi apreciado antes da entrada em circulação das notas pela ministra Carmen Lúcia, que é a relatora. O processo encontra sob a relatoria dela e ainda paralisado. Nós esperamos que pelo menos uma decisão intermediária venha no sentido de limitar temporalmente a validade dessas notas, seja pela expectativa de vida útil dos bilhetes, em média são 2, 3 anos, porque as notas se degradam, então já existe toda uma sistemática da Casa da Moeda para repor essas notas, então que não haja reposição, ou então que elas tenham a validade atrelada à normalização do nível de entesouramento, ou seja, com a volta à circulação das notas, a normalização da atividade econômica, que as pessoas, então, sejam obrigadas a trocar ou, então, depositem em suas contas os valores que eventualmente tenham, o que o crime não fará, né? Então, com isso, a gente também acabaria prejudicando essas atividades criminosas. Essa é a solução que nós esperamos que o Supremo Tribunal adote. Faltando 15 minutos para 1, este é o Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Há 25 dias do primeiro turno das eleições municipais, 14 dos 33 partidos registrados no país ainda não repassaram o mínimo de 30% do fundo eleitoral que deveria ser destinado a candidaturas de mulheres. Embora a divisão possa ser alterada até a véspera da eleição, a demora no repasse prejudica a performance feminina na campanha, já que cerca de 90% das candidaturas utilizam exclusivamente os recursos públicos em busca de votos. Os partidos têm até a prestação final dos gastos para atingir o percentual reservado às candidatas. Doutor Marcelo, essa prestação de contas não deveria ser ao longo da campanha e não até a prestação final dos gastos, justamente para privilegiar a performance feminina na campanha? Sem dúvida, nós temos, desde 2016, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que determina que as despesas realizadas pelas campanhas sejam informadas no sistema de monitoramento que está à disposição do público, que é o Divulga Candi, fica hospedado dentro do site do TSE, se alguém tiver interesse em acompanhar os gastos e as receitas também dos seus candidatos, basta acessar essa plataforma, Divulga Candi, e essa resolução determina que a cada 72 horas os candidatos deveriam atualizar essas informações, mas isso não está ocorrendo. Um levantamento da plataforma 72 horas, que faz uma análise dessas informações, identificou que das mais de 550 mil candidaturas em andamento nesse processo eleitoral que está em curso, pouco mais de 8 mil declarou alguma informação até o momento. É claro que é possível que esse cenário se altere justamente porque nós estamos nos dias da apresentação das prestações de contas parciais, a primeira parcial. Então, é possível que haja uma alteração, mas é importante que a sociedade esteja monitorando esse processo. Procurador Liviano, é preciso caminhos aí melhores para cobrar dos partidos a melhor transparência nos critérios de distribuição desses valores, né? Sem sombra de dúvida, Mauro, é bom lembrar que o presidente da República, que tanto fala e repete que em seu governo não há corrupção, que acabou a corrupção, mas o seu ministro do Turismo
ele é acusado criminalmente de corrupção, e corrupção relacionada ao bloqueio da participação de mulheres, à fraude no que diz respeito à participação de mulheres no conhecido Laranjal Mineiro. Né? Então, essa questão do respeito aos ditames legais, no que se refere à distribuição desta cota para o incentivo, para que haja o financiamento das candidaturas de mulheres, isso é absolutamente fundamental. Essa semana fez contato comigo uma amiga que é candidata a vereadora em Limeira, e ela me diz que os partidos enrolam, eles prometem os recursos, não recebeu coisa nenhuma. Isso, infelizmente, é uma prática corrente. Então, o que eu disse a ela, você tem que seguir na sua candidatura, tem que lutar pelos seus votos e avise o partido que você conhece os seus direitos e que você vai denunciar eventuais práticas ilícitas. É necessário que sejam aperfeiçoados os mecanismos, como o Marcelo Issa colocou muito bem, para que haja uma fiscalização atenta e para que nós aperfeiçoemos as regras para que esses direitos sejam cada vez mais sedimentados e que no futuro tenhamos não a questão da garantia do direito às candidaturas, mas a garantia às cadeiras de mulheres. Né? Nós temos uma população preponderante de mulheres no Brasil. Não é plausível que nós tenhamos uma subrepresentação política neste nível no cenário político nacional. Eu quero muito ouvir Lisiane e Lúcia, que são mulheres com protagonismo nas suas áreas, a respeito disso. É absolutamente lamentável que a representação política das mulheres seja tão insignificante. Aliás, aqui no Gente do MPD que Fala, nós sempre temos mulheres e mulheres cuja opinião é de peso para o espaço das mulheres estar sempre preservado. E hoje temos duas mulheres brilhantes, aí, Lúcia e Lisiane, importante ouvi-las a respeito desse tema. Doutora Lúcia. Obrigada aí pelas suas palavras, né? Eu também concordo com você. Eu acho que a mulher ela está ganhando seu espaço não só na política, mas em diversas áreas, né? E isso vem acontecendo com o longo do tempo, porque as mulheres vêm se colocando, vêm mostrando seu potencial, né? Mas a gente observa ainda que existe, né, nessa sociedade brasileira nossa, um machismo enraizado ainda, né? E eu acho que é uma tendência de mudança, né? As mulheres estão se colocando cada vez mais e eu acho que vai chegar a nossa vez. Doutora Lisiane, a sua avaliação sobre essa questão? Eu acho que é imprescindível, né? Que nós temos avançado em relação ao estímulo, né, a políticas afirmativas de inclusão, né, das mulheres enquanto candidatas, foi um passo importante do TSE garantir uma porcentagem proporcional, começando com 30%, mas se o número de representatividade feminina for maior, também ampliar esse valor. E aí tem um problema sempre no Brasil, que não é da norma, mas é da efetividade na aplicação, é do enforcement e do compliance, né? Então, quem está ali sancionando e vigiando o cumprimento das regras. E ele é imprescindível, porque se a gente lembra a composição hoje do Congresso, a representatividade feminina é só de aproximadamente 15%. Né, o Brasil, no ranking mundial da ONU, ele está na posição 134, entre paridade de sexos em relação à representatividade política. E na América Latina, entre 11 países, no 9º lugar. Então, eu acho que tem um caminho que precisa ser percorrido, que é essencial. E muitas vezes a gente escuta, né, no comentário, na conversa com os amigos, na mesa, no almoço em família, não, mas por que vocês querem exigir que as mulheres se candidatem? Se elas não querem, por que exigir que tenha no mínimo 30%? Não é que elas não queiram, é que elas não têm esse espaço. Então, é importante educar, conversar, e inicialmente é preciso garantir mesmo, porque ninguém vai abrir esse espaço. E agora, a ausência do recurso é uma forma
de minimizar essa participação, porque se eu não garanto a participação igual na campanha, como eu vou garantir esse espaço depois? Quem vai votar em alguém que não se conhece, que nem se viu, que nem se sabia que estava sendo candidato? Então, eu acho que é importante, e aí não só no legislativo. Eu acho que a paridade de gênero ela precisa avançar em outras áreas, no executivo, no judiciário. Se a gente pega, retomando a última indicação para o STF, nenhum tribunal que tem uma composição de 11 membros e tem 2 mulheres, talvez não seria a hora de ter indicado uma jurista? Será que não existe no Brasil nenhuma jurista que cumpra os requisitos constitucionais para esse cargo? Então, é preciso refletir. Essa igualdade como a professora Lúcia disse, é uma questão paulatina de educação, mas nós precisamos realmente reforçar esse ponto nas oportunidades que temos. Você acompanha... Pode falar. Só um comentário muito breve sobre essa questão ainda, porque eu disse que é possível que o cenário se altere, que os recursos sejam repassados para as campanhas das mulheres. Mas eu queria só pontuar que a questão do tempo é muito importante. Na corrida eleitoral, se os recursos são transferidos, faltando pouco tempo para as eleições, as mulheres não terão as mesmas condições. Então, seria muito importante que os partidos repassassem quanto antes para as candidaturas das mulheres, a fim de dar igualdade de condições. Ainda mais como numa campanha deste ano que está super reduzida, né? Em razão até do adiamento das eleições, né? Pessoal, antes da sequência aqui para o nosso próximo tema, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha. Olha, aqui na cidade de São Paulo, a gente está fazendo a nossa parte, tanto que agora entramos na fase verde da quarentena. Algumas atividades que estão com as suas portas abertas, já estão com as suas portas abertas, shoppings, parques, academias, salões de beleza e restaurantes, funcionam, claro, com algumas restrições. Isso faz parte de um processo para que logo tudo isso volte a melhorar. Só que a pandemia, minha gente, ainda não acabou. Para continuar protegendo quem amamos, temos que continuar nos cuidando. O coronavírus ainda é um grande desafio, então não é hora de baixar a guarda e sim de redobrar os cuidados. Continue preferindo fazer suas atividades em casa, mas se precisar sair, já sabe, use a máscara, seguindo as regras obrigatórias aqui na cidade de São Paulo. E não se esqueça de sempre lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel. A transmissão do vírus também pode ocorrer por meio de objetos de uso pessoal, como copos, como talheres. E quando estiver na rua, evite as aglomerações, mantenha o distanciamento social. Estamos juntos nessa. Quando você se cuida, cuida de todos ao seu redor. E assim continuaremos abrindo nossas portas para dias melhores. Essa mensagem é da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha esta edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Faltando 3 minutos para 1 agora, o próximo tema é o seguinte: o Papa Francisco disse que os homossexuais também são filhos de Deus e têm o direito a uma família. Assim, o pontífice defendeu que é preciso criar uma lei de união civil para elas. Segundo o Papa, é necessário um compromisso para assegurar a proteção legal desse grupo sem desafiar o ensino católico. A afirmação foi reproduzida em um filme, na verdade, num documentário intitulado Francesco, que entrou em cartaz ontem no Festival de Cinema de Roma, na Itália. Doutora Lisiane, como é que essa declaração do Papa impacta os governos conservadores e os próprios fiéis conservadores da Igreja Católica? Talvez tenha pego os fiéis mais conservadores de uma forma surpresa. Mas, para mim, pessoalmente, eu acho que é um grande avanço. Eu acho que quando o Papa Francisco ele se manifesta garantindo esse fortalecimento, né, do princípio da igualdade, da solidariedade, do reconhecimento do direito dos casais homoafetivos, né, a garantia da união homoafetiva, eu acho que ele abre a porta para essa discussão, que já é garantida em aproximadamente 50 países no mundo. A união homoafetiva ela já é garantida por lei, inclusive no Brasil, né, desde ali, mais ou menos 2010, 2011,
Então, eu acho que tem um ponto positivo nessa garantia, e eu acho que inclusive, a garantia da igualdade, tem uma frase do professor Boaventura, eu até anotei aqui, que eu gosto muito, quando ele diz assim: as pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito de ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. Então, é preciso entender que hoje a família, elas são as famílias, ela é monoparental, ela é de um casal hétero, ela é de um casal homoafetivo, ela não deixa de ser família, né? Então, e dentro dos preceitos católicos de solidariedade, de alteridade, nós precisamos respeitar, e eu acho que quando o Papa Francisco ele traz um manto, né? Eu acho que da ética e do compromisso da igreja em também abraçar, acolher esses fiéis que optaram por uma orientação sexual diversa daquela que é, pela sociedade conservadora, tida como perfeita, vamos dizer. Doutora Lúcia, sua impressão sobre esse posicionamento do Papa defendendo a união civil dos casais homoafetivos? Então, o Papa já tinha se posicionado em relação a esse assunto quando era arcebispo de Buenos Aires, né? Ele defendia os mecanismos de proteção legal para casais do mesmo sexo, né? Eu acho que, concordo com a doutora Lisiane, que os direitos têm que ser iguais. Eu acho que o Papa está entendendo o movimento que está acontecendo no mundo, né, que é a igualdade de direitos de acesso à saúde, à religião, né, e essa população também tem que ser olhada com cuidado e com carinho, né, e a igreja também tem que receber e entender essa população. Agora, eu não sei como isso vai soar dentro da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica sempre foi muito conservadora, né? Até em 2003, o corpo doutrinário do Vaticano, né? Ele afirmou que o respeito pelas pessoas homossexuais não pode levar, de forma alguma, à aprovação do comportamento homossexual ou reconhecimento legal das uniões homossexuais. Então, eu acho que aí a gente pode perceber que vamos entrar numa discussão bastante grande nesse sentido. Eu não sei se foi um posicionamento do Papa Francisco ou se foi um posicionamento da Igreja Católica em si, mas eu entendo que os direitos devem ser para todos, né? E que essa população também tem que ser olhada com carinho, tem que ser acolhida, tem os seus direitos e também acesso à igreja. Vamos seguir aqui para mais um tema, uma e um. A gente também tem na sequência as perguntas da nossa audiência. Incomodado com o que chamou de áudios gravíssimos, o presidente em exercício do Santos, Orlando Rolo, afirmou ontem que o contrato com o atacante Robinho será rescindido caso o jogador venha a sofrer nova condenação pela justiça italiana. Robinho foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo. Orlando Rolo, que foi policial por 18 anos, pediu, porém, que as pessoas aguardem a conclusão do processo. Segundo ele, tem centenas de páginas e só tivemos acesso a uma parte da acusação antes de condenar o jogador aqui, segundo o presidente do Santos. Procurador Liviano, o que a sociedade brasileira precisa entender a respeito desse caso? O que aprendemos a respeito deste caso? Bom, primeiro, a meu ver, o Santos fez um movimento equivocado ao contratar Robinho, né? Eu sempre admirei o futebol de Robinho, um grande jogador que honrou o Santos, que honrou a seleção brasileira, mas Robinho está às voltas com a justiça, condenado num caso de abuso sexual contra uma mulher albanesa cometido na Itália. Já foi condenado em primeiro grau a uma pena superior a 9 anos de prisão. E o Santos tem tido uma postura de combate à violência contra a mulher, né? Tem tido uma postura firme em relação a isso. A sinalização de trazê-lo de volta foi muito ruim, foi muito mal recebida dentro da comunidade, dos santistas, e isso gerou reações que levaram à suspensão
do contrato. Nós temos, infelizmente, uma cultura do estupro viva, temos pessoas que vêm reagindo a isto, e, a meu ver, a contratação de Robinho não foi uma boa atitude. Isso, inclusive, gerou um debate entre comentaristas de TV, Casagrande e Caio, debateram, se trocaram farpas, Casagrande repudiando a contratação e Caio defendendo, porque ele não foi condenado. Ele não foi condenado em definitivo, é verdade, mas ele já foi condenado em primeiro grau e há um mal-estar decorrente disso. Há uma situação séria e grave, como o próprio presidente falou, os áudios são muito graves, essa é uma situação muito grave. E você não pode gerar uma sinalização ruim, né? Hoje nós vivemos um tempo em que mais valem as versões do que os fatos. Há um jogador que foi acusado, processado, já foi condenado em primeiro grau, num grave caso de abuso sexual. Todos os movimentos precisam ser bem pensados. Ocorreu algo semelhante em relação ao goleiro Bruno do Flamengo, condenado por homicídio da Elisa Samúdio. Você não pode glamorizar o crime. É necessário saber lidar com esse tipo de coisa. Então, não se pode banalizar, não se pode glamorizar, tem que se ter muito cuidado, tem que se saber lidar com esse tipo de coisa, respeito à dignidade humana, respeito à mulher, porque essas questões são muito delicadas e não se pode banalizar, vulgarizar e fingir que isso é algo desimportante, que você passa uma pedra em cima disso, vale tudo, no futebol vale tudo. Não, eu acho que o Santos fez bem de suspender e fez mal quando contratou. Eu acho que nós devemos cuidar dessas coisas, cuidar das sinalizações que nós fazemos, nós devemos procurar mudar esta percepção cultural e respeitar a dignidade humana antes de qualquer outra coisa. Doutora Lisiane, o mesmo questionamento, o que a sociedade brasileira precisa aprender a partir desse episódio, sociedade brasileira que conhece no país essa cultura do estupro? Esse caso, como inúmeros outros, né, quando a gente fala de violência contra a mulher, os dados são sempre assombrosos, eu diria, né? Se a gente pensa assim, no Brasil são mais ou menos 180 estupros por dia, 10 violências grupais. Então, assim, é um dado realmente chocante. E, nesse caso, em particular, mesmo entendendo que há a presunção de inocência, mesmo entendendo que ainda existe a apelação e um outro recurso para a Corte de Cassação, ainda há 2 fases, mas é preciso colocar um sinal de alerta, dizer, olha, algo está errado, né? Se tem esse processo, como eu vou contratar? Como eu ainda deixo fazer uma campanha contra a violência contra a mulher? Então, a agressão ela é dupla quase, né? Eu respondo a um processo e sou condenado, mas eu estou ali porque faço parte de um status, né? Então, eu acho que todos esses assuntos precisam ser olhados com muito cuidado e a sociedade precisa realmente enfrentar. Esse é um assunto que acaba sempre trancado, todo mundo tem vergonha um pouco de falar, as mulheres que sofrem esse tipo de violência também ficam em silêncio, e foi o caso dessa jovem albanesa. Ela faz a denúncia muito tempo depois do fato consumado, porque Sim. É difícil, né? Se a gente pensar, ela era uma jovem e os outros eram, né, jogadores de futebol, faziam parte de uma elite em Milão, né, de estrangeiros em Milão. Então, esse caso, eu acho que chama a atenção de um comportamento que precisa ser repreendido, né? Então, como foi aquele caso da jovem do Rio, que também a mídia acabou viralizando e tratando como se a mulher fosse culpada pela violência que sofre, né? Então, esse também é um botão que precisa ser desligado, né? Porque não é. E nesse caso, em particular, também colocam a jovem albanesa como alguém que incitou o crime, né? Que ela bebeu demais. Então, o fato de você estar desacordada e não conseguir se defender te coloca na posição não de vítima, mas de cúmplice, né, quase. Então, isso Sim. precisa realmente ser alterado. Acho que precisa de um pouco mais
de carinho em relação à mulher, de respeito, e entender que não é não. Né? Doutora Lúcia, com brevidade a sua observação sobre esse tema. A gente, na sequência, vai para as perguntas da nossa audiência. Tem uma pergunta para cada um aqui, com brevidade, por favor. Em relação a essa violência contra a mulher, né? Dados levantados pelo Ministério da Saúde, observou-se que o Brasil registra um estupro coletivo a cada 2h30, né? Quer dizer, é um absurdo, né, a gente ter esses índices, né, nesse momento nosso, né, enfim, de que a violência da mulher ela tem sido cada vez mais frequente, a gente observa isso, inclusive, em algumas reportagens na televisão. Eu acho que as leis elas devem ser mais rígidas, né, em relação a isso, e a sociedade deve reprimir esse tipo de ação, ir atrás, as mulheres irem atrás dos seus direitos e as leis mais rígidas para conter esse tipo de violência, que não acontece somente no futebol, mas dentro de casa, né, no ambiente domiciliar, dentro das famílias. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que mudar esse curso. Procurador Liviano, em poucos segundos, o Júlio Guacelli, com a gente no nosso canal no YouTube, ele pergunta se fake news e disparos pelo WhatsApp são corrupção eleitoral. Bem brevemente, procurador. Toda forma de abuso do poder pode caracterizar ato de corrupção. Portanto, essa é, sim, mais uma possibilidade. A Justiça Eleitoral precisa ter bastante atenção com essa e outras modalidades de abuso do poder econômico nestas eleições, para que não haja sabotagem à democracia. Doutor Marcelo Paulo Sabino com a gente no Facebook, nossa audiência, em 10 segundinhos, para a gente conseguir correr aqui com as demais questões. Ele te parabeniza pela conquista da exigência de publicação dos extratos dos partidos na internet e pergunta o que pode acontecer se eles não forem publicados ou se forem maquiados. Bem rapidinho, doutor. Essa possibilidade não parece concreta, porque a própria Justiça Eleitoral quem irá publicar, e os extratos são enviados diretamente dos bancos. Então, não há qualquer interferência dos partidos nesse processo. Lisiane, também bem rapidinho. Pelo Instagram, a Marina Mendes, ela quer saber o seguinte, sobre o caso da morte do brasileiro, que era voluntário do médico, que era voluntário da vacina de Oxford. O laboratório não tem obrigação de informar o que aconteceu? Pergunta a Marina. Bem rapidinho. Ele tem a obrigação de informar. É claro que, nesse caso, é preciso olhar a legislação local, né? Então, aí tem um trâmite de legislação estrangeira. Então, eu vou dever a Marina, mas provavelmente lá no local vai se ter a investigação e a declaração da motivação do óbito. E a Flávia da Pompeia para a doutora Lúcia, porque o número de testes de Covid no Brasil vem caindo de agosto para cá, a procura está diminuindo ou é a própria testagem e diagnósticos que vem caindo? Bem rapidinho, doutor. Olha, o número de testes ele vem caindo por falta de estímulo das autoridades, porque os testes nós temos já, graças a Deus. No início do ano, a gente não tinha testes para testar todo mundo, mas o Ministério da Saúde se movimentou, fez uma compra enorme de kits, e hoje nós temos kits para testar todo mundo. O que acontece é que nós temos que fazer os testes corretos na população, que é o PCR, né? 5 segundos para a sua despedida, doutora Lúcia. Olha, gostaria de agradecer, Mauro, pelo convite, pela participação aqui, a presença dos colegas. Foi um enorme prazer. Muito boa tarde a todos. Doutora Lisiane, 5 segundos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar no programa Gente que Fala. Muito obrigada, Mauro, e a toda a sua equipe. Doutor Marcelo Issa. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Foi um prazer participar mais uma vez. Boa tarde a todos. Procurador Liviano. Boa tarde, convido todo mundo a me seguir no Roberto Liviano Oficial no Instagram. Hoje às 19 horas, olho ao vivo, com Álvaro Dias, falando sobre o fim do foro privilegiado. Um abraço. Está feito o convite. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que acontece todas as quintas-feiras. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman,
Pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela presença, tchau, tchau.